Essa série de Fallout foi uma situação complicada. Imagine que existem pelo menos dois tipos de jogadores de Fallout. Aqueles que leem tudo, entram em cada casinha, cada lugar, hackeiam cada computador que tem ali para entender tudo o que aconteceu ali. E claro, conversam com todos os NPCs também. E existem aqueles que, seja por limitações técnicas, de simplesmente não conseguirem entender o que os personagens estão dizendo, que é algo de se esperar aqui no Brasil, afinal, deve ter uns 2 Fallouts em português, o resto é tudo em inglês mesmo, a menos que você encontre uma tradução feita por fãs. Esses jogadores, no caso, talvez não leiam tanto assim as coisas, ou pelo menos não entendam tanto o que está acontecendo ali. E para esses jogadores em especial, acontece um fenômeno complicado. Pois o jogo fica mais leve, e você acaba sem entender das bizarrices que acontecem nos vaults, dos experimentos bizarros que acontecem nos vaults, das coisas terríveis que só quem procura descobre. Já na série de Fallout, isso não acontece. Tá tudo mastigado, tá tudo encaixado ali. E nessa brincadeira eu fiquei com mais medo assistindo a série do que jogando o próprio jogo. Porque enquanto você tá ali no jogo, não demora muito para você ficar tão poderoso que nada mais importa. Eu, por exemplo, sempre joguei com uma build meio stealth, que dá dano extra nos inimigos se você pegar eles de surpresa, mas também não demorava muito para também não ter problema quando os inimigos te encontravam, pois você estava com equipamento bom, ou estava com uma power armor, ou estava muito forte. Mas na série não. Nós temos uma personagem crua que saiu do vault, não sabe de nada, e se depara com um mundo bizarro, cheio de gente esquisita. O mundo do Fallout da série faz parecer o mundo do Fallout dos jogos parecer um mundo civilizado, um mundo seguro. Já ali não, qualquer coisa pode acontecer. E diga-se de passagem, a coisa é um tanto quanto brutal quando você menos espera. E a maldade? Misericórdia, como tem maldade naquele negócio, viu? E temos outros personagens, pois não é só a história de nossa garota. Temos um recruta problemático pra caramba da Brotherhood of Steel. Temos um Ghoul que não demora muito pra você conhecer mais sobre o seu passado, e esse pra mim foi um verdadeiro problema, viu? Mas voltando pra esse nosso recruta, é interessante como a construção do personagem dele é a de um personagem merdeiro. Algo que não é muito estranho se você levar em consideração a Hollywood de hoje em dia em relação a personagens masculinos. Porém, no caso dele eu achei que ficou muito, mas muito interessante. Ao mesmo tempo que ele transmitiu o sentimento de ser um merdeiro por natureza, você percebe que ele não quer ser um merdeiro, ele quer ser alguém, e ele tá tentando isso. E as coisas vão acontecendo e você começa a duvidar do caráter dele, porque é um sujeito complicado também. E por falar em caráter, ele não é o único que tem um caráter duvidoso. Esse mundo de Fallout da série é um mundo de você não confiar em ninguém, onde todo mundo é esquisito, todo mundo é duvidoso, todo mundo pode estar tentando te passar a perna. Onde aquele que você considera um ídolo não era bem o que você esperava, independente do equipamento que ele está usando. Inclusive, eu não vou me aprofundar em spoilers, esse não é um vídeo sobre isso, mas a primeira luta de verdade do nosso recruta me lembrou bastante a Muru-Ray do Gundam, porque ali nós temos um personagem que consegue um equipamento absurdo, mas não consegue usar ele direito. E que vencendo ou perdendo, independente do resultado, sobrevivendo, não dá pra dizer que foi por mérito, e sim pelo equipamento que tinha. E já que eu citei a Power Armor, essa série colocou umas referências muito boas pra quem jogou os jogos. Tem uma situação, por exemplo, onde uma Power Armor é desabilitada, pois é tirado o Fusion Core dela. E isso é uma coisa que dá pra fazer nos jogos, se você pegar o inimigo de surpresa, pelo menos. E houveram outros detalhes interessantes também, como por exemplo, quando chega na primeira cidade e você tem lá um barbeiro que também é dentista. Isso era uma coisa que acontecia nos tempos mais absurdamente antigos. E as armas também foram um detalhe bem interessante, com, por exemplo, a pequena participação de uma arma um tanto quanto curiosa que eu cheguei a ter nos jogos, que bom, quando eu consegui ela, já não era tão útil assim. Eu tinha coisas muito mais fortes, mas era uma arma que você jogava lixo. Fallout é um jogo que você pode catar quase tudo que você encontra. Você vê um garfo, você pega. Você tem um copo, você pode pegar também. Do nada tem uns equipamentos médicos velhos que não funcionam, você pode pegar também. E tudo isso era tranqueira que você podia usar de munição nessa arma que é usada ali no jogo. Porém, nem tudo são flores. A linha do tempo ali na série é de que 200 anos se passaram desde o fim da humanidade como nós conhecemos.
E em determinada cena, no começo da série mesmo, nossa garota se depara com uma velha e diz ser uma menina do Vault. E a véia teve muito preconceito com essa menina. Um preconceito que parecia ser de alguém que estava presente antes do fim da humanidade. E claro, pode-se até dizer que nos 200 anos que tivemos ali, esse preconceito com quem teve a oportunidade de ir para debaixo da terra para se proteger do fim pode ter sido mantido. Porém, eu ainda assim achei que não foi para tanto. Até porque, antes de conhecermos essa velha, nos deparamos com um sujeito que está colocando areia em um filtro de água para ver se sai água. Aquilo foi para dizer que a inteligência ali em cima não costuma ser das melhores. E de repente nós temos uma velha que herdou um preconceito de 200 anos com quem teve a oportunidade de ir para debaixo da terra para se proteger, para falar daquele jeito. Achei que quebrou um pouco o personagem. Na minha opinião, dava para vender que ela não gosta de quem vivia debaixo do Vault por outros motivos. Mas ao mesmo tempo, tudo é possível. E então nós chegamos na história, no background do nosso caçador de recompensas, que é um Ghoul. Que inclusive, por falar em Ghoul, a construção que eles deram para você conseguir ser um Ghoul que consegue se comunicar com os outros e ser um Ghoul que é feroz, um Feral Ghoul, que é praticamente um zumbi, foi interessante. E na convivência que eu tive jogando os jogos, eu não cheguei a absorver tanto esse detalhe, se é que teve. Eu não lembro nos jogos de ver tanto essa construção em relação a um Ghoul normal poder se tornar um Ghoul feroz. Até porque você tem Ghoul pobre nos jogos. Não é algo tão incomum assim. E ele tá lá inteiro. Já na série, logo no começo, você é apresentado a como é a realidade de um Ghoul ali em Fallout. Mas finalmente, indo pro background do nosso Ghoul, eu achei que eles contaram demais e aquilo estragou a vontade de assistir uma segunda temporada. A série, assim como muitas outras, termina dando abertura para uma continuação, inclusive puxando referências legais para quem jogou os jogos. Mas quando você chega no clímax do background da história do Ghoul, eu não gostei. É como se não tivesse mais segredo. Alguém pode até ter visto aquilo e pensado, quero conhecer mais sobre isso e aquilo. Porém, talvez até por eu já ter jogado o jogo, eu vi alguns personagens ali que eu já conhecia, no caso um. Mas não deu tanta curiosidade. É um clímax, é um negócio absurdo, se conecta com a história de outros personagens, e Fallout pra mim nunca foi uma história tão... vou lutar com Deus no final do jogo. Não é Persona. Até acontecem coisas absurdas na sua jornada por Fallout, porém, eles contaram demais. E eu acho que eu estava esperando muito mais uma história mais pessoal. Nós temos uma garota que está procurando o pai, um Ghoul que tem seus objetivos também, mas como são apresentados mais pra frente, já é spoiler. Um recruta que também tem seu objetivo, e todos são objetivos pessoais. Eles estão atrás de uma coisa que eles nem sabem o que é. Fora a garota, no caso ela tá atrás do pai dela, mas ela arruma essa situação e dá pra dizer que ela também não sabe o que é, do que se trata. E embora muita coisa tenha sido apresentada e muita coisa ainda possa ser explorada, eu acho que o que foi contado no passado do Ghoul deixa a coisa muito numa situação de vamos salvar o mundo! Ou não, porque o mundo já foi meio que pro saco, mais de uma vez. Então aquilo me deu uma desanimada, porque eu acho que essa história podia ser mais pessoal. Assim como eu costumo considerar as histórias nos jogos de Fallout. Mas no final do dia eu gostei e achei que eles não conseguiram estragar a série. Me lembro de ter visto algo sobre algumas coisas não baterem, alguns erros em relação à lore de Fallout, mas pra mim que sou um híbrido entre lia tudo e não lia tudo, pelo menos antigamente, quando eu comecei a jogar Fallout, então eu sinceramente não cheguei a ver assim coisas que não fizeram sentido ou que me incomodassem tanto. Inclusive, levando em consideração o final, eu tô bem curioso para saber o que eles vão fazer, porque acontecem algumas coisas bem sérias naquele lugar ali, que você como jogador pode escolher o que vai acontecer ou não. E isso me deixou bem curioso. Mas me conta aí nos comentários o que você achou da série. Mas, diga-se de passagem,